8º capítulo. Uma aula sobre história contemporânea. Nota pessoal de Matilda O'Donnell McElroy. Esta entrevista me permitiu ter uma lição de história que nunca havia lido em nenhum livro de história da Terra. O domínio tem uma visão muito diferente dos acontecimentos daquilo que conheço. Transcrição oficial da entrevista. Top Secret. Transcrição oficial da Força Aérea dos Estados Unidos. Assunto: entrevista com o alienígena, 26/7/1947, primeira sessão. A Força Expedicionária Domínio tem observado um renascimento na ciência e na cultura do mundo ocidental desde 1150 DC, quando os remanescentes da frota espacial do Velho Império neste sistema solar foram destruídos. A influência da operação de hipnose por controle remoto diminuiu levemente depois dessa época, mas ainda permanece em vigor. Aparentemente o Velho Império sofreu pequenos danos na operação de controle remoto da mente, e isto resultou em uma pequena redução no poder desse mecanismo. Em função disto, algumas lembranças de tecnologias que os Ser-Stars já conheciam antes de virem para a Terra começaram a ser lembradas. Depois disso, a repressão ao conhecimento, período que foi chamado na Europa de período das trevas, começou a declinar. Desde então o conhecimento de leis básicas da física e eletricidade revolucionaram a cultura da Terra praticamente do dia para a noite. A capacidade de lembrar tecnologia por muitos gênios na população de Ser-Stars foi parcialmente restaurada, o que não acontecia antes de 1150 DC, quando havia a supressão do conhecimento. Sir Isaac Newton é um dos melhores exemplos disso. Em apenas poucas décadas ele sozinho reinventou as principais disciplinas da matemática e dos fundamentos científicos. Os homens que lembraram essas ciências já as conheciam antes de serem enviados para a Terra. De uma forma geral, ninguém jamais observaria ou descobriria tanto sobre a ciência e matemática em uma única vida, ou mesmo em algumas centenas de vidas. Essas matérias custaram às civilizações bilhões e bilhões de anos para criar. Os Ser-Stars na Terra têm apenas começado a lembrar pequenos fragmentos de todas as tecnologias que existem pelo universo. Teoricamente, se os mecanismos de amnésia sendo usados na Terra pudessem ser totalmente destruídos, os Ser-Stars recuperariam todas suas lembranças. Infelizmente, avanços parecidos não têm sido vistos na humanidade, pois os Ser-Stars continuam a se comportar muito mal uns com os outros. Este comportamento, todavia, é muito influenciado pelos comandos hipnóticos impostos a todos os Ser-Stars entre uma vida e outra. E, uma incomum combinação de presidiários na Terra, criminosos, pervertidos, artistas, revolucionários e gênios é a causa de um ambiente extremamente nervoso e tumultuado. O objetivo desse planeta prisão é manter os Ser-Stars na Terra, para sempre. Estimulando a ignorância, superstição, e guerra entre Ser-Stars ajuda a manter a população na prisão, incapacitada e impotente atrás da parede das telas de força eletrônica. Os Ser-Stars têm sido amontoados na Terra vindo de toda a parte da galáxia, galáxias próximas, e de sistemas planetários de todo lugar do Velho Império, assim como Sirius, Aldebaran, as Pleiades, Orion, Draco e um sem número de outros lugares. Existem Ser-Stars na Terra de raças, civilizações, características culturais e de ambientes planetários que não se consegue identificar. Cada uma dessas várias populações de Ser-Star tem suas próprias línguas, sistemas de crenças, valores morais, crenças religiosas, educação e histórias desconhecidas e não reveladas. Esses Ser-Stars se misturaram com os habitantes mais antigos da Terra que vieram de outro sistema estelar mais de 400 mil anos atrás para implantar as civilizações de Atlanta e Lemúria. Essas civilizações desapareceram sob um tsunami causado por uma troca de polos, milhares de anos antes que a população prisioneira começasse a chegar. Aparentemente, os Ser-Stars desses sistemas estelares deram origem às raças orientais originais, começando na Austrália.
Por outro lado, as civilizações que se estabeleceram na Terra pelo sistema de prisão do Velho Império eram muito diferentes da civilização do Velho Império em si, que é um espaço eletrônico fictício, um conglomerado, operado atomicamente, de civilizações antigas que foram conquistadas com armas nucleares e colonizadas por seres-stars de outra galáxia. A burocracia que controlava o Velho Império anterior era de uma sociedade espacial antiga, operada por uma confederação totalitária de governos planetários, e controlada por hierarquia social, econômica e uma política brutal, com um monarca real como seu governante. Este tipo de governo aparece com regularidade nos planetas onde os cidadãos abdicam da responsabilidade pessoal pela independência, autodeterminação. Frequentemente perdem sua liberdade para seres-stars loucos que sofrem de uma sufocante paranoia que todo ser-star é seu inimigo e deve ser controlado ou destruído. Seus amigos mais próximos e aliados, a quem devotam toda a sua fidelidade, são fanáticos que morreriam por eles. Por existir tais seres-stars, o domínio aprendeu que a liberdade deve ser conquistada e mantida através de eterna vigilância e capacidade de usar força defensiva para mantê-la. Por isso o domínio já conquistou o planeta governante do Velho Império. A civilização do domínio, embora consideravelmente mais jovem e menor em tamanho, já é mais poderosa, melhor organizada e unida por um espírito de equipe igualitário nunca conhecido na história do Velho Império. O recentemente espoliado Estado totalitário da Alemanha na Terra era parecido com o Velho Império, mas nem perto de ser tão brutal, e milhares de vezes menos poderoso. Muitos dos seres-stars na Terra estão aqui porque faziam oposição violenta ao governo totalitário, ou porque eram cruéis psicóticos que não podiam ser controlados pelo governo do Velho Império. Consequentemente, a população da Terra tem uma desproporcionalmente muito alta percentagem de tais seres. Os conflitos culturais e de códigos de moral ética dos seres-stars na Terra é extremamente incomum. A conquista pelo domínio dos planetas centrais do Velho Império foram feitas com canhões eletrônicos. Os cidadãos dos planetas que compunham o centro do governo do Velho Império são uma sociedade desprezível, degradada, escrava, de loucos que praticam o canibalismo. Corridas de automóveis violentas e sanguinárias, tipos de entretenimentos como o circo romano são seus únicos divertimentos. Absolutamente sem nenhuma justificativa razoável nós podemos usar armas atômicas para conquistar os planetas do Velho Império, mas o domínio é cuidadoso para não destruir os recursos desses planetas usando armas de força desumana e radioativa. O governo do Velho Império, antes de serem suplantadas pelo domínio, era composto de seres que tinham uma mentalidade covarde, muito parecida com o Eixo durante sua recente guerra mundial. Estes seres manifestavam exatamente o mesmo comportamento do governo galáctico que os exilaram para o eterno confinamento na Terra. Eles eram uma lembrança repulsiva da máxima eterna que um ser-star frequentemente retribuirá o tratamento que recebeu de outros. Gentileza estimula gentileza. Crueldade gera crueldade. Tem que se ser capaz de estar disposto a usar força, temperada com inteligência, para prevenir danos a inocentes. No entanto, o extraordinário entendimento, autodisciplina e coragem são necessários para efetivamente evitar brutalidade, sem se deixar subjugar pela maldade que motivou a brutalidade. Somente um governo egoísta, demoníaco empregaria uma lógica ou ciência para imaginar que uma solução definitiva para qualquer problema é assassinar e apagar permanentemente a memória de todo artista, gênio, administrador habilidoso, de um inventor e lançá-los em um planeta prisão junto com opositores políticos, assassinos, ladrões, pervertidos, e seres desclassificados de uma galáxia inteira. Assim que os seres-stars são expulsos do Velho Império chegam na Terra, lhes é administrada a amnésia, hipnoticamente enganados a pensar que algo tinha acontecido a eles. O próximo passo é inserir o ser-star em um corpo biológico. Os corpos se tornam as populações humanas de civilizações artificiais nas quais foi programado e instalado nas mentes dos ser-stars uma visão completamente diferente do Velho Império.
Todos os ser-stars da Índia, Egito, Babilônia, Grécia, Roma e da Europa medieval foram dirigidos para modelar e desenvolver elementos culturais dessas sociedades baseados em padrões desenvolvidos por ser-stars de planetas muito antigos, civilizações semelhantes ao tipo Sol 12, classe 7, que têm existido por trilhões de anos pelo universo. No início os ser-stars enviados para a prisão Terra viviam na Índia. Aos poucos se espalharam em direção à Mesopotâmia, Egito, Mesoamérica, norte da Península Peloponesa, Grécia, Roma, Europa medieval e para o Novo Mundo. Eles eram hipnoticamente comandados para seguir um padrão de uma civilização estabelecida pelos operadores da prisão do Velho Império. Este é um mecanismo eficaz para camuflar o tempo real e o lugar dos ser-stars confinados na Terra. As línguas, costumes e culturas de cada uma das falsas civilizações têm o objetivo de reforçar a amnésia, pois fazem que o ser-star na Terra não lembre dos planetas originais do Velho Império de onde foram deportados. Há muito tempo atrás esses tipos de civilizações tendiam a se repetir muitas vezes, pois os ser-stars que as criaram familiarizaram-se com determinados padrões e estilos, e permaneceram com eles. É um grande trabalho inventar uma civilização inteira, completa com cultura, arquitetura, língua, costumes, matemática, valores morais, e assim por diante. É muito mais fácil replicar uma cópia de um padrão já conhecido e que deu certo. Um planeta tipo Sol 12, classe 7 é a designação dada a um planeta habitado por formas de vida que se sustentam com carbono e oxigênio. A classe do planeta se baseia no tamanho e intensidade da radiação da estrela, a distância da órbita planetária da estrela, e o tamanho, densidade, gravidade e composição química do planeta. Da mesma forma, a flora e a fauna são escolhidas e identificadas de acordo com o tipo de estrela e a classe do planeta que habitam. Na média, a participação de planetas no universo físico com atmosfera respirável é relativamente pequena. A maioria dos planetas não tem uma atmosfera onde formas de vida se alimentam, assim como na Terra, onde a composição química da atmosfera nutre as plantas e outros organismos, que por sua vez sustentam outras formas de vida. Quando a força domínio trouxe os hinos védicos para a região dos Himalaias há 8.200 anos, algumas sociedades humanas já existiam. O povo de raça ariana invadiu e conquistou a Índia, levando os hinos védicos para a área. Eles aprenderam os Vedas, memorizaram e passaram verbalmente por 7.000 anos antes de serem passados para a forma escrita. Neste espaço de tempo, um dos oficiais da Força Expedicionária Domínio estava encarnado na Terra como Vishnu. Ele é descrito muitas vezes no Rig Veda. Ainda é considerado um deus para os hindus. Vishnu lutou nas guerras religiosas contra o exército do Velho Império. Era um ser-star muito capaz e agressivo assim como um oficial altamente competente, e desde então tem sido designado para outras responsabilidades no domínio. Todo este episódio foi orquestrado como sendo um ataque ou uma revolta contra o panteão egípcio instalado pelos administradores do Velho Império. O conflito tinha a intenção de ajudar a humanidade a se livrar dos elementos arraigados da falsa civilização concentrada em muitos deuses e em rituais de cultos supersticiosos exigido pelos sacerdotes que os controlavam. Tudo isso era parte da manipulação mental do Velho Império para ocultar suas ações criminosas contra os ser-stars da Terra. O clero, ou guardas da prisão, eram usados para reforçar a ideia que um indivíduo é apenas um corpo biológico e não um ser espiritual imortal. O indivíduo não tem identidade. As pessoas não tinham vidas passadas. O indivíduo não tem poder. Somente os deuses têm poder. E, os deuses são uma invenção dos sacerdotes que fazem a intermediação entre os homens e os deuses, a que servem. Homens são escravos dos ditames dos sacerdotes que ameaçam com punições espirituais eternas se os homens não os obedecem. Que mais se poderia esperar de um planeta prisão onde todos os prisioneiros têm amnésia, e que também os sacerdotes são prisioneiros?
A intervenção da força do domínio na Terra não tem sido totalmente bem-sucedida devido à secreta operação de controle da mente do velho império que ainda continua a operar. Uma batalha foi travada entre as forças do velho império e o domínio por conquistas religiosas. Entre 1500 AC e 1200 AC, as forças do domínio tentaram ensinar o conceito da individualidade, ser espiritual imortal para vários seres influentes na Terra. Isto resultou em um trágico mal-entendido, uma interpretação errada e uma má aplicação do conceito. A ideia foi corrompida e aplicada no sentido que há apenas um ser estar, em vez da verdade que cada um é um ser estar. Obviamente, isto era de uma incompreensão grosseira e uma falta total de vontade de assumir a responsabilidade do próprio poder. Os sacerdotes do velho império trabalharam para corromper o conceito da imortalidade do indivíduo para a ideia que há apenas um, todo-poderoso ser estar, e que ninguém mais é ou é permitido ser um ser estar. Sem dúvida, este é uma ação da operação de amnésia do velho império. É fácil ensinar esta percepção alterada para seres que não querem ser responsáveis por suas próprias vidas. Essas pessoas são escravas. À medida que se escolhe passar a responsabilidade pela criação, da existência e da responsabilidade final de seus próprios pensamentos e ações para outros, torna-se um escravo. Por isso o conceito de um Deus monoteísta único foi criado e foi fomentado por muitos autoproclamados profetas, assim como o líder escravo judeu, Moisés, que cresceu na família do faraó Amenhotep III, seu filho, Akenaten, sua esposa Nefertiti e seu filho Tutankhamen. O esforço para ensinar a verdade a determinados seres na Terra que eles mesmos são seres stars, fazia parte de um plano para acabar com toda a estrutura ficcional, metafórica, antropomórfica de deuses criada pela religião dos mistérios chamada os Irmãos da Serpente, conhecida no Egito como os sacerdotes de Amun. Eles pertenciam a uma sociedade antiga e secreta dentro do velho império. O faraó Akenaten não era um ser muito inteligente, e foi muito influenciado por sua ambição pessoal para sua autoglorificação. Ele modificou o conceito do ser espiritual individual e incorporou o conceito do Deus Sol, Aten. Sua patética existência acabou rapidamente. Ele foi assassinado por Maia e Parennefer, dois sacerdotes de Amun, ou Amém, o que ainda hoje os cristãos dizem, que representavam os interesses das forças do velho império. A ideia de único Deus foi perpetuada pelo líder hebreu Moisés quando estava no Egito. Ele saiu do Egito com o seu povo adotado, os escravos judeus. Quando estavam atravessando o deserto, Moisés foi interceptado por um operador do velho império, próximo do Monte Sinai. Moisés foi induzido a acreditar que este operador era o único Deus, através de comandos hipnóticos e truques habilidosos e harmoniosos que são comumente usados pelo velho império para enganar os seres-stars. Desde então, os escravos judeus que acreditaram na palavra de Moisés, têm cultuado um único Deus que chamam de Yahweh, Jeová. O nome Yahweh significa anônimo, mesmo porque o ser-estar que se comunicou com Moisés não podia usar seu verdadeiro nome ou qualquer coisa que pudesse identificá-lo, pois isto revelaria a operação da amnésia-prisão. A última coisa que o sistema oculto de amnésia-prisão e hipnose deseja é ser revelado abertamente para o ser-estar na Terra. Eles percebem que isto poderia restituir a lembrança que são prisioneiros. Esta é a razão que todas as pistas de encontros físicos entre operadores de civilizações espaciais e humanos são cuidadosamente escondidos, camuflados, ocultos, negados ou desvirtuados. Este operador do velho império contatou Moisés no topo de uma montanha no deserto e entregou os 10 comandos hipnóticos para ele. Estes comandos foram energeticamente escritos, e levavam o ser-estar a total subserviência ao desejo do operador. Esses comandos hipnóticos estão ainda em vigor e influenciam os padrões de pensamentos de milhões de ser-stars, milhares de anos depois. Incidentalmente, mais tarde descobrimos que o então chamado Yahweh também escrevera, programar e codificar o texto da Torá, que quando lido literalmente, ou em sua forma decodificada, aumenta ainda mais a falsa informação para aqueles que a leem.
Definitivamente, os hinos védicos tornaram-se a fonte de quase todas as religiões orientais e foram a fonte filosófica das ideias simples para Buda, Laozi, Zoroastro, e outros filósofos. As influências refinadas dessas filosofias finalmente substituíram a idolatria brutal das religiões do Velho Império e foram a verdadeira origem da bondade e compaixão. Anteriormente você me perguntou por que o domínio e outras civilizações do espaço não descem na Terra ou tornam sua presença conhecida. Descer na Terra. Você acha que somos loucos ou queremos ficar loucos? É preciso um ser estar corajoso para descer pela atmosfera e aterrissar na Terra, pois é um planeta prisão, com uma população psicótica e sem controle. E mais, nenhum ser estar é totalmente imune contra o risco de ser pego em armadilhas, assim como os membros da Força Expedicionária Domínio que foram capturados nos Himalaias 8.200 anos atrás. Ninguém sabe o que os seres stars estão por fazer. Não está incluído em nossa agenda investir recursos do domínio para um controle total de todo o espaço ao redor desta área neste momento. Isto ocorrerá em um futuro não muito distante, cerca de 5.000 anos terrestres, de acordo com o programa do domínio. Neste momento não impedimos que outros sistemas planetários ou galáxias continuem a despejar seres stars na área de tela de força de amnésia. No devido tempo, isso mudará. Além disso, a Terra, por sua própria natureza, é um planeta instável. Não serve para colonização ou habitação permanente para qualquer civilização sustentável. Esta é uma das razões de por que está sendo usada como um planeta prisão. Ninguém consideraria seriamente viver aqui por uma variedade de simples e convincentes razões. 1. A massa de terra continental flutua em um mar de lava derretida sob a superfície, o que provoca fendas nos continentes, desmoronamentos e formações erráticas continuamente. 2. Por causa da natureza líquida da parte central, o planeta é largamente vulcânico e sujeito a terremotos e explosões vulcânicas. 3. Os polos magnéticos do planeta mudam radicalmente cerca de uma vez a cada 20.000 anos. Isso leva a um maior ou menor nível de devastação como resultado de tsunamis e mudanças climáticas. 4. A Terra é muito distante do centro da galáxia e de qualquer outra civilização galáctica significativa. Este isolamento o torna inadequado para uso, exceto como um pit stop ou trampolim ao longo do caminho entre galáxias. A Lua e os asteroides são muito mais adequados para este propósito, pois não tem uma gravidade significativa. 5. A Terra é um planeta de forte gravidade, com um solo metálico pesado e uma densa atmosfera. Isto a torna perigosa para propósitos de navegação. O fato de eu estar aqui nesta sala, é o resultado de um acidente ocorrido durante um voo, apesar da tecnologia da minha nave de minha extensa experiência como piloto, são provas desses fatos. 6. Existem por volta de 60 bilhões de planetas como a Terra, tipo Sol 12, classe 7, apenas na galáxia Via Láctea, sem mencionar a vasta extensão do domínio, e os territórios que reivindicaremos no futuro. É difícil gastar mais dos nossos recursos para fazer mais do que um reconhecimento periódico da Terra. Principalmente quando não há vantagens imediatas para investir recursos aqui. 7. Na Terra, a maioria dos seres não tem consciência que são seres stars, ou que existem espíritos de todo tipo. Muitos outros seres estão conscientes disso, mas quase todos têm um entendimento muito limitado de si mesmos como um ser star. Uma das razões para isso é que os seres stars têm lutado entre si desde o início dos tempos. O objetivo dessas guerras era sempre para dominar um ser star ou um grupo de seres stars. Como um ser star não pode ser morto, o objetivo tem sido capturar ou imobilizar seres stars. Isto tem sido feito de milhares de formas. O método mais básico para capturar e imobilizar um ser star é através do uso de vários tipos de armadilhas. Armadilhas para ser star têm sido feitas e colocadas em uso por muitas sociedades invasoras, assim como aquele que fundou o Velho Império, começando cerca de 64 trilhões de anos atrás. Armadilhas frequentemente são colocadas no território dos seres stars que estão sendo atacados.
normalmente uma armadilha feita com ondas eletrônicas de beleza para atrair o interesse e a atenção do ser estar. Quando o ser estar se move em direção da fonte da onda de beleza, como por exemplo, um lindo prédio ou uma música maravilhosa, a armadilha é ativada pela energia emanada pelo ser estar. Um dos mecanismos de armadilha mais comuns é a emanação de energia do pensamento do próprio ser estar quando este tenta atacar ou lutar contra a armadilha. A armadilha é ativada e energizada pela energia do pensamento do próprio ser estar. Quanto mais o ser estar luta contra a armadilha, mais é enredado e mais preso fica. Por toda a história do universo físico, vastas áreas do espaço têm sido tomadas e colonizadas por sociedade de ser estar que invadem e tomam o comando de novas áreas desta maneira. No passado, essas invasões tinham sempre estes elementos em comum. 1. O uso devastador da força de armas, normalmente com armas nucleares ou eletrônicas. 2. O controle da mente dos seres estares na área invadida pelo uso de eletrochoque, drogas, hipnose, apagamento de memória e implantação de falsa memória ou falsa informação com o objetivo de subjugar e escravizar a população de ser estar. 3. Assumir o comando dos recursos naturais. 4. Escravatura política, econômica e social da população local. Este tipo de ação continua até hoje. Todos os seres estares na Terra têm participado como membros de uma ou mais atividades no passado, tanto como invasores ou como invadidos. Não há santos neste universo. Muitos poucos têm evitado ou se libertaram de fazer guerra com outros seres estares. Os seres estares na Terra ainda são vítimas desta ação no presente momento. A amnésia administrada entre as vidas dos seres estares é apenas um dos mecanismos de um sistema elaborado de armadilhas de ser estar velho império, que não permite que o ser estar escape. Esta operação é dirigida por uma força policial secreta ilícita e renegada do velho império, que usa operações de provocações falsas para encobrir suas atividades, a fim de impedir que seja detectada por seu próprio governo, o domínio e pelas vítimas de suas ações. São métodos de controle da mente desenvolvidos pelos psiquiatras do governo. Terra, um planeta gueto. É o resultado de um holocausto intergaláctico. Os seres stars têm sido sentenciados para a Terra por algumas razões. 1. São cruelmente insanos ou perversos para fazer parte de qualquer civilização, não importando o quanto é degradada ou corrupta. 2. Ou são uma ameaça revolucionária para um sistema de castas social, econômico e político que tenha sido cuidadosamente construído e brutalmente impingido pelo velho império. Corpos biológicos são projetados especificamente designados para o grupo mais baixo de entidades no sistema de castas do velho império. Quando um ser estar é enviado para a Terra, e então, enganado ou coagido a operar em um corpo biológico, entram, na verdade, em uma prisão, dentro de uma prisão. 3. O velho império em um esforço para se desfazer permanentemente e irreversivelmente de tais intocáveis, a identidade eterna, memória e capacidades de todo ser estar é violentamente apagada. Esta solução final foi concebida e executada por criminosos psicopatas que eram controlados pelo velho império. A exterminação em massa dos intocáveis e os campos de concentração criados pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial vieram à tona recentemente. Da mesma forma, os seres stars da Terra são as vítimas de uma erradicação espiritual e de uma escravidão eterna dentro de corpos biológicos frágeis, inspirados pelo mesmo ódio covarde no velho império. Os bons e criativos presidiários da Terra são continuamente torturados por açougueiros e lunáticos que são controlados pelos diretores da prisão do velho império. As supostas civilizações da Terra, da época das inúteis pirâmides até o período do Holocausto nuclear, têm sido uma colossal perda de recursos naturais, um desvirtuado uso de inteligência, e uma clara opressão da essência espiritual de todo ser estar no planeta. Se o domínio enviasse naves para todos os cantos do universo na busca do inferno, sua procura terminaria na Terra. Que brutalidade maior poderia ser imposta a alguém do que apagar sua consciência espiritual, identidade,
potencialidade e memória que é a essência de si mesmo. O domínio tem sido, até agora, incapaz de resgatar os 3.000 Ser-Stars do batalhão da Força Expedicionária. Eles são forçados a viver em corpos biológicos na Terra. Fomos capazes de reconhecer e rastrear a maioria deles pelos últimos 8.000 anos. No entanto, nossas tentativas de nos comunicar com eles têm sido infrutíferas, pois são incapazes de lembrar suas verdadeiras identidades. A maior parte dos membros dispersos da Força do Domínio seguiu a progressão geral da civilização oriental da Índia para o Oriente Médio, daí para a Caldeia e Babilônia, para o Egito, através do Peloponeso, Grécia, Roma e da Europa para o hemisfério ocidental e então para o resto do mundo. Os membros do Batalhão Perdido e muitos outros Ser-Stars na Terra, poderiam ser valiosos cidadãos do domínio, sem incluir aqueles que são criminosos ou pervertidos. Infelizmente, não foi desenvolvido um método que funcionasse para emancipar os Ser-Stars na Terra. Portanto, por uma questão simples de lógica, assim como a política oficial do domínio, é mais seguro e mais sensato evitar contato com a população Ser-Star da Terra até que chegue o tempo que recursos adequados possam ser alocados para localizar e destruir o aparato de tela de força e amnésia e desenvolver uma terapia para restaurar a memória de um Ser-Star.